Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir aí um dos temas mais relevantes de economia e de finanças para o Brasil, que foi a aprovação da proposta de emenda constitucional número 55, chamada de PEC 55, que limita o gasto primário no Brasil para os próximos 20 anos. Então vamos lá, vamos botar isso na tela para você tentar entender como é que isso funciona. Quando nós olhamos, pessoal, para o gasto público, esse gasto público, de maneira genérica, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira é o que nós chamamos de gasto primário. Esse gasto primário inclui, por exemplo, o pagamento do funcionalismo, da saúde, educação, etc. E do outro lado, nós temos o chamado gasto financeiro. Esse gasto financeiro inclui lá o pagamento do principal, dos juros e comissões da dívida pública. Então, qual é a grande questão, né? Nós sabemos que o governo do presidente Temer, ele se orienta, ao menos em parte, por uma teoria econômica que nós chamamos de neoclássica, que tem uma vertente defendida pelo chamado Consenso de Washington, que era um conjunto de medidas propostas pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelo Banco Central americano, que propunha basicamente medidas de austeridade fiscal e mudança no papel do Estado. As medidas de austeridade fiscal incluíam aí a redução do gasto público, o aumento da tributação, a responsabilidade fiscal, tentando reduzir o déficit público, o endividamento e a relação dívida-PIB. Ao mesmo tempo, propunha a mudança do papel do Estado, de um Estado produtor, provedor, né, de um Estado interventor da atividade econômica, que marca o Brasil de 1930, no governo Getúlio Vargas, até a década de 1980, para um Estado que seja agora um Estado mínimo, um Estado minimalista, cuidando apenas de funções típicas de governo, como, por exemplo, a emissão da moeda e o controle da sua circulação, a garantia da soberania nacional e da segurança interna, garantia dos contratos, dirimir, né, conflitos baseados na lei, garantia do direito de propriedade e a tentativa de estabilização dos indicadores macroeconômicos. A tese é de que todo o resto pode e deve ser passado para a iniciativa privada. A iniciativa privada, então, é entendida como aquela que tem maior eficiência, maior eficácia, maior efetividade na sua atuação. A ideia, portanto, era a mudança do papel do Estado, de um Estado produtor, provedor, né, de um Estado empresário, para um Estado apenas regulador da atividade econômica. Somados a isso, vem a ideia da desestatização, da privatização, da venda de patrimônio público, da concessão, que é quando a titularidade permanece nas mãos do Estado, mas a exploração econômica vai para a iniciativa privada, e da autorização da prestação de serviços ao público, né, por parte do governo em direção à iniciativa privada. A proposta é de uma liberalização do mercado e, portanto, da desregulamentação, né, do mercado trabalhista e do mercado financeiro.
Trata-se lá de abertura comercial para o produto importado e para o investimento direto estrangeiro. Dentro desse contexto, né, o governo Temer sanciona, por exemplo, a nova, né, regulamentação do mercado de trabalho brasileiro, com uma ampla, abre aspas, reforma trabalhista em relação à consolidação das leis do trabalho, a CLT. Por um outro lado, o governo Temer, atendendo aos princípios do consenso de Washington do pensamento neoliberal, vai entender que a crise do Estado brasileiro é basicamente uma crise causada pelo elevado gasto público. O problema é que isso é vendido para a população sem que a população tenha noção disso aqui. Existe uma diferença entre o gasto primário e o gasto financeiro. O gasto primário é aquele que atende à demanda do conjunto da sociedade. Por exemplo, em saúde, educação, previdência social, assistência social, segurança pública, soberania nacional, preservação e conservação ambiental, habitação, mobiliário urbano, mobilidade urbana e por aí vai. Óbvio, inclui o funcionalismo, porque sem funcionalismo não há professor na escola, não há médico na unidade básica de saúde, não há policial na rua e por aí vai. O que o governo fez ao criar a PEC 55 é limitar para os próximos 20 anos, daqui a 10 anos, essa meta poderá ser revista, mas é limitar para os próximos 20 anos o gasto primário no Brasil a um período, né, que foi entre 2016 e 2017, e a partir daí o gasto primário só pode ser corrigido pela inflação. O que significa dizer isso? Significa dizer que o gasto público de 2018, 19, 20 para os próximos 20 anos ficará limitado ao gasto que foi verificado entre 2016 e 2017, foi mais ou menos aí junho de um ano até junho do outro ano, e a partir daí ele só pode ser corrigido pela inflação, ele não pode aumentar. Tudo bem? Portanto, há um teto de gastos. O governo alega que se eu contiver o gasto primário, tudo bem, eu vou conseguir controlar o déficit público, o endividamento e a relação dívida-PIB. Quando eu controlar, né, o gasto público primário, isso vai permitir a queda da taxa de juros futura no país. Porque se o governo vai sugar menos recursos privados internos e do resto do mundo para financiar o seu déficit, em tese, eu terei uma maior disponibilidade de fundos emprestáveis para financiar o consumo e o investimento, o que, em tese, traria mais crescimento econômico para o futuro do país. Portanto, ele atende àquele princípio da austeridade fiscal. Nós temos, no entanto, nessa fala, ao menos dois problemas que não foi dialogado e dito para a sociedade brasileira. Primeiro problema, você tem lá um teto de gastos, o que significa dizer, a priori, que se o governo quiser aumentar a despesa numa determinada área, necessariamente ele terá que tirar de outra. Porque mesmo que haja aumento da arrecadação causado pelo crescimento econômico, o gasto público não pode aumentar. Tudo bem? Então, qual é o problema? Vamos citar um exemplo prático. O governo declarou a intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro e colocou um general de exército, o comandante militar do leste, o general Braga Neto, como interventor. O general nomeou, né,
o chefe, o secretário, né, de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o general Richard Nunes. E aí ambos estão lá olhando a questão da segurança do Rio de Janeiro. Fizeram um planejamento e chegaram à conclusão que precisam de 3,1 bilhão de reais de investimento na segurança pública do Rio de Janeiro, que passa, né, desde o colete à prova de bala do policial, da munição, do armamento, da viatura, da reforma do sistema penitenciário, do investimento na formação do policial, fora todas as outras atividades. Eles precisam de 3,1 bilhão. O governo Temer disse agora que só tem 1 bilhão para dar. E a pergunta é por quê? Porque é simples. Independente da receita tributária estar aumentando com a volta, ainda que lenta, do crescimento econômico, o governo não pode estourar o teto, que está congelado pelos próximos 20 anos. Portanto, se eu tiver que colocar 3 bilhões e 100 a mais na segurança pública do Rio de Janeiro, eu vou ter que tirar de outra área. O problema é, da onde que você vai tirar? Vai tirar das Forças Armadas? Da saúde? Da educação? Da habitação? Da cultura? Do Ministério do Turismo? Da onde você vai tirar se o teto não pode ser rompido? Então, nós temos um primeiro grande problema. Você engessou o gasto primário do Brasil. Segundo problema, a população absoluta brasileira continua crescendo. Embora a taxa de fecundidade e natalidade esteja caindo, a taxa de mortalidade também está caindo. E a população absoluta continua crescendo. Então, deixa eu entender. Se eu congelo o gasto primário, mas a população absoluta continua crescendo, significa dizer que o gasto primário per capita vai começar a cair. Porque o gasto per capita é o gasto por habitante. Então, vou repetir. Se eu tenho um teto, o teto não pode ser rompido. E se a população absoluta continua crescendo, e ela deve continuar crescendo pelo menos até 2035, alguns especialistas falam até 2040, significa dizer que o gasto primário, portanto o gasto com saúde, educação, segurança, saneamento básico, habitação, mobilidade urbana, por habitante, vai começar a cair. Ah, mas eu posso tirar de um segmento e botar para outro, sem problema. Da onde para onde? Porque se eu quiser ampliar o gasto com educação, eu vou ter que tirar de outra área qualquer, porque o teto não pode ser rompido. E a pergunta é, da onde eu vou tirar? Então há uma grande crítica de que o gasto primário per capita no Brasil vai começar a cair. Isso é um grave problema. Diante de uma educação, de uma saúde, de uma segurança pública, de uma habitação, de um saneamento básico claramente, né, deficitário no nosso país. Mas nós temos outros problemas. Qual é a grande questão? Nenhum país do mundo, eu vou repetir para você, nenhum país do mundo adotou o congelamento do seu gasto primário por um período tão longo de tempo. Nenhum. Nem a poderosa Alemanha, que é considerada um país liberal, faz isso. Países do norte da Europa e a Alemanha fazem lá uma proposta orçamentária para 4 anos. A cada 4 anos, no período eleitoral, o governo explica ao país o que foi planejado, o que foi executado, e, óbvio, a população, através das urnas, faz a sua escolha, se quer a troca daquelas prioridades ou não, e se quer a troca do governo ou não. O Brasil não. O Brasil, esse parlamento que aqui está, o governo que aqui está, congelou o gasto primário no Brasil para os próximos 20 anos. Então a população não é chamada a dizer se concorda, discorda, se acha correto, incorreto, se acha aceitável ou não aceitável. É isso. E isso está na Constituição.
E, portanto, nenhum país do mundo botou isso na Constituição. Isso elimina a possibilidade do governo atuar com medida anticíclica. Então, se eu tiver uma queda da atividade econômica e o governo quiser incentivar a economia aumentando o gasto para tentar tirar a economia do buraco, ele não pode fazê-lo. Porque para aumentar gasto, por exemplo, com a infraestrutura, eu vou precisar, a título de exemplo, tirar dinheiro da cultura, do meio ambiente, da educação ou da saúde. A questão é, aonde que eu vou tirar? Então, a PEC 55, ela é, e aí me perdoe, é uma opinião, claramente uma opinião, você pode discordar, mas ele é uma aberração sob o ponto de vista econômico-financeiro. Isso aqui é uma aberração. É sobretudo uma aberração porque o gasto financeiro ficou de fora. Então, olha que interessante. Eu estou congelando o gasto primário para os próximos 20 anos, mas o gasto financeiro não tem teto. Ou seja, o governo pode gastar o quanto desejar, não há qualquer tipo de limitação. E o gasto financeiro é para atender a banqueiro, é para atender o mercado especulativo, é para atender o rentista, o cara que tem renda, que tem excedente de renda, que compra título público, né, que paga taxa de juros alta, né, e se locupleta com isso ganhando juros, em detrimento do conjunto da sociedade que tem que ter a sua demanda atendida por um gasto congelado. Então, imaginemos uma hipótese. O governo diz que congelando o gasto primário, o déficit público, o endividamento e a relação dívida-PIB caem. Meia verdade. Por quê, professor? Porque mesmo que eu mantenha o gasto primário congelado, suponha que amanhã, por uma pressão inflacionária, o governo tenha que aumentar a taxa de juros. Se ele aumenta a taxa de juros, mesmo que o gasto primário esteja congelado, o gasto financeiro aumenta. E aí o déficit público, em vez de baixar, ele sobe. Porque o gasto financeiro não tem teto. Você vai dizer assim, professor, o senhor está sendo muito esquerdista, esquerdopata, né? É muito comum nos dias atuais no Brasil, infelizmente, a gente adjetivar as pessoas, né? O adjetivo, seja esquerdopata, ou seja direitopata, né, etc. e tal, ele é sempre muito redutor da realidade, porque ele impede a gente de pensar, né? Então, antes da gente adjetivar, quem quer que seja, direita ou esquerda, né, e eu não estou me posicionando aqui em nenhum dos lados, é preciso que a gente pare para pensar. Qual é o país do mundo que fez isso aqui? Nenhum. Qual é o país do mundo que inscreveu isso aqui na sua Constituição? Nenhum. Qual é o país do mundo que botou isso para 20 anos? Nenhum. Então, das duas, uma. Ou o Brasil é uma exceção inominável de competência fiscal, ou o resto do mundo é todo errado. Completamente errado. Inclusive países de tradição liberal, como a Inglaterra, ou países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Holanda, Japão, Nova Zelândia, Austrália, né, Itália, França, ninguém fez isso aqui. Aliás, a Alemanha, da Angela Merkel, que não pode ser acusada de esquerdopata, né? A Angela Merkel, que representa a centro-direita dentro da Alemanha, quando ela analisou o déficit público alemão, a primeira medida dela foi tentar controlar isso aqui. Ela chamou os credores, repactuou a dívida com um prazo mais alongado, mudou o perfil da dívida e renegociou a queda da taxa de juros. Porque a Angela Merkel sabe do óbvio. Se eu congelar isso aqui e mantiver isso aqui livre, o déficit público não necessariamente cai. Se a maior despesa é a financeira, eu primeiro tenho que atacar isso aqui, para depois começar a pensar nisso aqui. Porque congelar isso aqui afeta o bem-estar do conjunto da sociedade. Sabe qual é o resultado? Eu vou te dar um número. Não acredite em mim, não. Vá lá no Google e pesquise. De 2014 para cá,
o gasto, né, com a educação brasileira caiu pela metade no governo federal. Porque se o governo tem como pressuposto que o problema é o gasto primário, não é o gasto financeiro, ele vai combater o gasto primário. E aí a tragédia da educação brasileira. O Brasil hoje investe por ano mais ou menos $3.500 por aluno. Um país como a Coreia do Sul investe $12.000 ano por aluno. Isso explica porque a educação da Coreia do Sul está lá entre, né, as melhores do mundo. E a educação brasileira, no último exame do PISA, do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, de 65 países, o Brasil está na posição de número 63, 63º de 65. Então, é preciso que a gente tenha essa noção, como cidadão, como concurseiro, preparado para entender a nossa prova. Então vamos lá, vamos apagar isso aqui, vamos revisar o que nós falamos para você. Então, pessoal, qual é a grande questão, né? O que é o teto dos gastos públicos? É uma regra que limita o aumento da despesa do governo à variação da inflação, mas somente a despesa primária e não a despesa financeira. Qual será o teto? É o percentual da inflação do ano anterior, medida pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a medida oficial de inflação no Brasil. Qual é a duração? 20 anos. Daqui a 10 anos, o Brasil poderá rever esse teto. A vigência, ele vale a partir de 2017 para os próximos 20 anos, portanto, até 2037. Educação e saúde tem uma regra de gasto mínimo que muda, mas a verba deverá crescer pelo menos o equivalente à inflação. Aqui nós temos um problema, né? Você mantém o gasto da educação e da saúde, mas como a população continua crescendo, o gasto per capita por aluno ou por paciente usuário do Sistema Único de Saúde vai cair no próximo ano. Eu congelo o gasto e a população continua crescendo, o gasto per capita cai. As exceções estão nas transferências a estados e municípios, créditos extraordinários, complementações para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e capitalização para as estatais. Quais são as punições previstas caso o teto não seja cumprido? Proibição de reajuste salarial, então você pune o funcionalismo público. Proibição de contratação e concurso, isso é ótimo, né? Top. E restrição de subsídio e incentivo fiscal. Evolução da dívida pública com o teto e sem o teto. Isso aqui foi de 2007, projetado até 2026. Segundo a projeção, se o Brasil, né, não tivesse o teto, ceteris paribus, a dívida pública brasileira poderia chegar em 2027 a 132% do PIB. Com o teto, ela deve ficar em 96% do PIB. Só quero lembrar que isso aqui é a dívida bruta, não a dívida líquida, porque a dívida líquida tem que considerar os ativos do governo brasileiro. Por um outro lado, observe lá, né, a evolução dos gastos federais com a educação. Em vermelho, a gente tem o gasto como ele foi. Em verde, você tem o gasto mínimo com a educação. Então, desde 2007 até 2015, que o gasto com educação foi maior do que o gasto mínimo. No entanto, se a regra do Temer fosse aplicada a 2007, o gasto com educação significaria muito menos que o gasto mínimo, que seria, por sua vez, menos que o gasto que foi realizado. Então você imagina, se a educação brasileira já vive o caos, né, com esse investimento,
Você imagina se a regra tivesse valido com esse investimento desde 2007. O mesmo acontece com o investimento na área de saúde. Observe, em vermelho, como que o gasto foi realizado. Em verde, o gasto mínimo definido em lei. No entanto, se a PEC 55 valesse desde 2007, esse seria o gasto com saúde. Portanto, o gasto per capita cai sensivelmente. E aí você imagina, de novo, se o SUS já é o tratamento que é com esse investimento, você imagine com esse. Alguém poderia me lembrar assim, professor? Mas há muita ineficiência no gasto do público, há muito desvio, há muita corrupção, há muito, para se fazer em eficácia, efetividade e eficiência. Perfeito, eu concordo em gênero, número e grau. Porém, todos os especialistas do setor dizem, se você investir menos, a possibilidade de entregar um produto pior cresce. É óbvio. Vou parar um parâmetro para você. Pega um colégio de elite do Brasil. Pega um colégio público de uma prefeitura. Olhe o gasto per capita do colégio de elite para formar aquele aluno e da escola pública. Você vai me dizer que a diferença é só a eficiência no gasto? Pelo amor de Deus, é impossível pensar nisso. E aí, qual é o problema? O que o governo não diz para a sociedade brasileira é que hoje, quase metade do orçamento da União é gasto financeiro e não gasto primário. O nosso maior problema hoje é o gasto financeiro e não o gasto primário. Por que então que se insiste tanto no controle do gasto primário e não no gasto financeiro? O gasto financeiro remunera a banca, remunera o banqueiro, o rentista, o capital internacional. E é por isso que há tanta preocupação em não mexer com gasto financeiro, que controle-se o gasto primário. Vou dar um número. Serviço da dívida interna e externa. O Brasil gastou, em 2016, 409 bilhões com o serviço da dívida. Em 2017, isso ampliou para 557 bilhões. Ou seja, mais ou menos aqui, 101 bilhões e alguma coisa a mais de um ano para o outro. 101 bi, só no serviço da dívida. Amortização em encargos, de 2016 para 2017, mais ou menos 100 milhões a mais. Lembrando que aqui são bilhões, Refinanciamento da dívida pública interna e externa. Em 2016, o Brasil gastou 697 bilhões. Em 2017, 925 bilhões. Espera aí, professor. A gente está gastando quase 1 trilhão de reais por ano refinanciando dívida pública? Outra despesa financeira. Em 2016, as outras despesas financeiras foram de 186 bilhões. Em 2017, 368. Qual é o resultado? Ela, na prática, dobrou. Então, o recurso do país está indo para o mercado financeiro, que tem a das mais taxas de juros elevadas do mundo. A rentabilidade média de um banco brasileiro é de 23% do patrimônio líquido. Não há parâmetro no mundo. O Brasil tem um spread bancário, na média, de 31%. A Argentina, aqui do lado, 1,8%. 1,8%. Isso mostra esse resultado.
Sabe qual é o resultado? Para não dizer que o professor é louco, né? É que o Joseph Stiglitz, ganhador do Nobel de Economia, disse que existe alguma coisa de muito errado no sistema financeiro nacional. Não é possível o país crescer com uma estrutura financeira de gasto do Estado com um gasto financeiro e de taxa de juros praticadas no Brasil. Vamos de novo para o número? Em 2016, o Brasil gastou 1,414 trilhões de reais com despesa obrigatória. A despesa em 2017, primária, foi de 1,404. Resultado, as despesas obrigatórias no Brasil, com saúde, educação e seguridade social, né, que envolve previdência e assistência, caiu de 1,414 para 1,404 entre 2016 e 2017. Observe lá que quando nós olhamos a despesa financeira, no entanto, essa despesa financeira está consumindo hoje 51% da arrecadação do governo federal. Qual é o país do mundo que sobrevive a isso? Portanto, qual é a grande crítica à PEC, né, 55? É que ela congela o gasto primário, que representa a menor parcela do gasto público, e deixa livre o gasto financeiro, que é a maior parcela, para atender os rentistas ao sistema bancário, ao sistema financeiro internacional. Isso em detrimento de todo o conjunto da população brasileira que tem demanda das mais diversas. Legal? Pessoal, um abraço grande a todos vocês. A gente se encontra numa próxima aula. Até lá! Clique lá